10 anos. Acabamos de passar de 2 milhões de views. O único vídeo com mais de 50 mil views não tem 1 ano e meio e o algoritmo nos abandonou antes do fim do ano. O pior filme 2D de Cavaleiros parece apropriado. Os primeiros 4 filmes de Cavaleiros do Zodíaco complementam a série. A maioria é só mais do mesmo, exceto, claro, pela exceção tão boa que influenciou a própria série. Mas a saga de Poseidon já mostrava o desgaste. O filme que amarraria a Era estreou antes do fim da série. O anime também não esperou o mangá, e os fãs não gostaram tanto quanto antes. Entretanto, Hades no mangá foi bem recebida. Hades nos OVAs já tinha substituído a série, e os filmes não sabiam o que fazer, então pensaram numa potencial Saga do Olimpo. Não, que acabou sendo menos do mesmo, em vários sentidos. Oi, gente bonita, e bem-vindos ao quarto escuro que é a minha mente. Pra quem nunca viu, você não está perdendo nada. No Brasil, pra quem soube dele quando saiu, era a prova de que Cavaleiros continuaria. Pouco se sabia por aqui, então nem a saga de Hades foi tão divulgada. Ficamos achando que Saint Seiya só continuaria, mas aquela era já tinha acabado. Essencialmente, depois da Era do Caos de Kurumada, com delinquentes, ringues, deuses, raios e colinas, ele começa sua Era de Gaia, onde Atena defenderia a terra de seus oponentes deuses. Ares da Guerra Belicosa, Poseidon do Mar e os que inventamos que meio que se encaixam, Ares dos Tendões Caóticos, Durval e Rida de Odin, mas não é bem assim, e Abel do Sol, mais forte que Apolo, mas meio que mais fraco também, segundo esse filme. Não. Já estamos na Era de Tártaros, onde histórias de cavaleiros são menos conectadas. Hades segue a continuidade, mas o resto parece que não alcançou os Elísios. Depois de uns 40 segundos de eu não sei o que é, mas uau, CGI, o filme começa. Isso seria depois da saga de Hades, então Seiya está catatônico depois de levar um ataque do Senhor do Submundo, sendo alvejado pelas lanças dos Anjos Celestes, que continuam triturando a janela, mas nosso herói ainda consegue se desviar em um momento. Vieram com Artemis, irmã mais velha de Atena, que faz o dia virar noite, porque lua, desce dos céus e leva Nikki e Atena, porque teriam se entendido, mas na verdade não. Essa é a atitude do filme inteiro. Você não precisa matar eles, né? Piscada sobre os Cavaleiros de Ouro, falam telepaticamente. Entertaining and economic. Sabe de uma coisa? Vou destruir a Terra. Pô, aí, sacanagem. Pois é. Atena vai com Serena, em nome da Lua. Pulamos para os Cavaleiros de Ouro, presos nem dá pra entender onde. Aí, temos Xion, mestre de Mu de Ares, e Doku de Libra, sem ser roxo. Parece que tacaram eles aqui só por serem populares na época, mas não explicam. É só pra quem já tiver visto Hades. E 2, não é uma luta. Vozes falam deles terem perdido seus corpos, mas que ainda serão punidos. Marin encontra Seiya e um troço que vão chamar de sino. Seiya vai para o santuário, mas ele foi inundado, porque lua. Shaina, Jabu e Ichi atacam, só pra mostrar que Pégaso não tá nem galopando, muito menos voando. E Pégaso cai em um despenhadeiro. No singing! Acorda perto de sua armadura, diz que o corpo rejeitou ela, mas toca e tá bom pra usar de novo. Ok. Saori num valão pra entrar numa casa de banho, que deve ser da Cilly de Evangelion, onde, com uma musiquinha irritante, ela se corta pra me desmonetizar. Shun é atacado por um anjo, que mostra os Cavaleiros de Pedra, e que chega, os dois caem, só que cai sangue da estátua, então se levantam. E você sabia que eles têm telepatia também? Shun com a corrente, depois com a tempestade, e aí Ikki pega ele em cheio. A sequência final, ao menos, realmente é bonita, mas só ela nessa luta toda. O cara usar asas, que desfaz e refaz, é interessante, mas o ataque dele nem tem nome. Aliás, nenhum tem. Depois de se requebrar numa passagem estreita, por que o santuário teria se destruído assim? Só porque lua? Ele vê gelo e pensa ser Hyoga, que está com Shiryu lutando com um anjo. Que diálogo inspirado, não? Ele diz que Atena está sangrando para protegê-los, Seiya ataca de novo e parece que vamos ter algo com ele sugando a energia para atacar.
Mas não, Seiya só tenta de novo até Cisne e Dragão levantarem e atacarem, e a essa altura o Anjo Celeste só rodopia e faz o que quiser, mas os dois mandam Seiya ir em frente e depois caem. Saori quer cifrão amarelo e vemos Odisseu receber o dano dos ataques depois. Seiya num deserto? O santuário foi inundado, mas deserto? Teve 2 templos e um pandemônio antes. Nem inundar faz sentido, mas deserto? Não, eles não explicam. Seiya vai contra Toma de Ícaro e Toma. Marin joga o sino e diz procurar pelo dono. Yep, essa é a tentativa de drama deles. Ícaro é o irmão perdido dela. Os sinos comprovam, mesmo nunca vendo os sinos antes, e toda a série sugerir que podia ser Seiya até Hades, se ao menos buscasse o dela, talvez mantivesse escondido. Não. E as partes nem se movem. Como diabos? Como Lucy, isso é um sino. Depois de tentar eletrocutar Marin, ainda que ela não pareça sentir nada, Seiya toma com uma animação um pouco melhor. E aí vemos Toma lembrando ser irmão de Marin, mas ele quer ser um deus. Fala com Artemis, que diz que ele foi o único humano que ela escolheu, enquanto acaricia a sainha dele. Tem um momento assim com Seiya na cadeira de rodas também, hein? Porque as deusas aqui têm mão boba. Seiya sai da água onde tinha caído. Aqui tem mais água que na fortaleza submarina. Ele sente o coração e vai cambaleando, chega até a rolar, mas consegue lutar com o Ícaro de novo. E se sai melhor que antes. Neste momento, temos literalmente ele elevando seu cosmo sem energia. O inimigo diz que é lento e o já conhecido ataque que curva o corpo pra dentro e pra fora, só que bem mal feito e sem impacto. Além da explosão de fumaça, que já apareceu tanto, só que ainda mais sem graça. Joelhada que foi com a coxa, então encoxada, tapa sem força e ataques elétricos sem graça, linhas de luz. E Seiya é mais uma vez jogado na água, mas passa pelo valão e cai nas escadas acima de Atena. E aí fica assim, fazendo muque, abraça e agradece, olha aqui meus peitos. Artemis surge e manda matá-lo. Atena pergunta se seria um problema pra ele, que diz não ser, e Nick nele. Todos sentem o cosmo dele sumir, Atena o carrega e o abraça chorando, e então ele acorda, fala que não luta por obrigação, mas por querer lutar por ela. Artemis explica que ela só tirou os poderes de Hades, diz que ela morrerá com os humanos, Ícaro vindo para lutar uma última vez com Seiya, dessa vez de igual para igual, enquanto Artemis diz que terá de matar Atena, puxando um arco e flecha. Ícaro perde, Marin o abraça, e ele pula na frente da flecha de Artemis, levando Seiya a atacar a deusa, mas seu ataque se desfaz. Essa é meio que a primeira vez em Cavaleiros que temos um Deus Ex Machina propriamente dito. Sagitário pode surgir porque armaduras são seres vivos. Aliás, como diabos não temos uma disputa de arqueiros aqui? A flecha de ouro contra a flecha de uma deusa? Não, em vez disso temos Apolo Ex Machina, que move Atena para suas mãos tentando matá-la. Seiya o ataca de longe e ele move a si mesmo, então questionando. Só que aí vemos Apolo ao redor do punho de Seiya. Sem nenhuma explicação. Apolo explode, Seiya parece conter a explosão. Do nada, temos uma luz que faz tudo ficar claro. Seiya anda nu com a mão no bolso e bolhas saindo dele. Atena diz ter medo pelo irmão mais velho e fala de lutar no lugar de Seiya de novo. Bunda de Atena, Seiya aumenta seu cosmo e pula. E o filme mostra uma versão deles se conhecendo, agradável, mas não compatível com o resto. Aliás, parece aquilo de Lost Canvas, do destino ligar os dois. Créditos, e ao fim da música, vemos Seiya numa armadura de Pégaso nunca antes vista, que não tem explicação, e o design nem é bom. Aliás, não é a divina que vemos antes. O soco corta o rosto de Apolo, a armadura cai. Eu queria gostar desse filme. Falam muito de ser mais adulto, mas é só mal feito. O roteiro não fundamenta nada direito. A execução tem partes longas e lentas, alguns pontos melhores, mas na maioria, muito mal feitos. O resultado final não é só ruim, parece incompleto. Dá a impressão que decidiram os momentos que seriam interessantes, deram alguma atenção a eles e depois só terminaram o resto de qualquer jeito pra costurar. Muito comum em produções que acabou o dinheiro. Tem lugar com coisa faltando e esticado. E tem vestígios de algo aqui. Seiya talvez não tivesse sido curado antes por ser muito arriscado. Hyoga e Shiryu têm poderes relacionados à água, então esse poderia ser o motivo maior para aquele anjo celeste poder derrotá-los tão facilmente?
como o servo da deusa que inunda. Aliás, o meteoro de Pégaso é mais literalmente o punho da estrela fluida, então podia ser até um trocadilho quando ele pega o ataque de Seiya. Também é palpável que reduziram as partes menos que boas. A introdução do anjo com Shun foi interessante, apesar das correntes não serem bem escondidas. A luta de Hyoga e Shiryu tem seus momentos, com a água de um se misturando com o gelo do outro. Aquele lugar deve ser de Artemis, mas nem dizem. Podia ser o Olimpo, até onde vimos. Mas, fora esse vestígio mínimo de como poderia ter sido, não tem nada. Mais que isso, dá a impressão que o sangue de Athena deveria ter sido o que ajudou Shun e Ikki. Seiya age mais depois de cair na água, e a armadura estava imersa, talvez fosse por causa do sangue. Shaina podia estar no santuário para ajudar os cavaleiros a chegar nela e derruba Seiya na água por ordem dela. Numa versão anterior, talvez houvesse uma história. Saori usando as águas de sua irmã seria inteligente, mas não dizem isso. Ela na parte mais alta e os cavaleiros escalando o santuário deformado podia funcionar, mas não mostram isso. O deserto poderia ser um local que foi drenado por algum motivo, mas não articulam isso. Athena podia usar seu cosmo pela água para os cavaleiros, mas não falam isso. As vozes falando com os cavaleiros de ouro devem ser dos deuses, mas nem sabemos isso. Eu quase queria que esse filme fosse refeito como o Cavaleiro das Arábias, refinando as ideias originais e não pensando que teriam 3 filmes garantidos. Mas como é, tudo é subdesenvolvido. Quem não viu, não está perdendo nada, e daqui pra frente, não mais tocamos os céus. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Muito obrigado por assistir. Se você gostou, curta e assine o canal e por favor considere se tornar membro para ajudar na produção dos próximos vídeos. Ou considere doar para o Pix do canal. Perguntas resenharedonda@gmail.com. Minha filha, papai tá trabalhando, tá? Fica aqui. Pode ficar aqui. E ele pula... Não sei se saiu na gravação, mas algum gato fez alguma coisa com Lorena. É o 10º aniversário, tem que ter arroto.